Beleza. Então, vamos lá. A aula de hoje. Opa. Aí. Então, gente, na aula de hoje, a gente vai dar continuação nos estudos da fisiologia muscular. Na aula passada, a gente estava conversando a respeito da organização, né, da musculatura, da fibra muscular. E aí a gente viu que a fibra muscular, ela tem o formato dela diferente em relação às outras células do corpo. Além do formato, a composição interna, a organização, né, dessas proteínas e das organelas citoplasmáticas, ela é diferente na fibra muscular. Tudo isso decorrente da adaptação dessa célula à sua função, que é a realização de contração celular, né, induzindo aí a contração da musculatura. Então, a gente viu que a fibra muscular, ela tem uma estrutura que é chamada de túbulo T, que é túbulo transverso. A gente viu que o retículo sarcoplasmático, que é derivado, né, é um semelhante ao retículo endoplasmático, ele está posicionado lá, deixa eu pegar aqui o apontador a laser, aí. Então, a gente viu aqui que o retículo sarcoplasmático, ele está associado ao túbulo T. A gente viu que dentro do retículo sarcoplasmático temos acúmulo de estoque, né, de cálcio, tem cálcio armazenado ali dentro. E as proteínas citoplasmáticas são, na sua grande maioria, os filamentos finos e espessos que formam os sarcômeros, que são essas unidades contráteis da fibra muscular. Então, existem milhões de miofibrilas dentro de uma fibra muscular, e essas miofibrilas são formadas por sarcômeros posicionados seriadamente, ou seja, um ao lado do outro. Essa organização aqui dos túbulos T, ela é importante por quê? Porque o potencial de ação que vai ser iniciado na membrana plasmática da fibra muscular, ele precisa alcançar as partes mais internas da célula para poder induzir a contração muscular. Por que que precisa alcançar as partes mais internas da célula? Porque é nessa parte interna, principalmente aqui no túbulo T, que a gente tem umas proteínas que são chamadas de hidropiridina. A dihidropiridina, ela está ligada, né, mecanicamente, com uma proteína presente no retículo sarcoplasmático, que é a rianodina. Quando essas proteínas, né, elas são sensíveis à voltagem. E quando o potencial de ação chega até o túbulo T, muda a conformação, então, da dihidropiridina, que vai mudar a conformação da rianodina, abrindo poros no retículo sarcoplasmático que permitem a saída do cálcio para o meio intracelular. Aí o cálcio, ele vai ter ação, sobre as proteínas do sarcômero. A gente viu que as proteínas do sarcômero são compostas, filamento fino, por actina, troponina e tropomiosina. E o filamento espesso, composto por milhares, centenas de miosinas. O filamento fino, ele é sensível ao cálcio, porque a troponina, ela tem um sítio de ligação para o cálcio. Uma vez que o cálcio está presente no citoplasma, ele se liga na troponina. A troponina vai mudar a sua conformação quando ligada ao cálcio, mudando a conformação da tropomiosina e liberando os sítios de ligação da actina para a miosina. Daí, na presença de ATP na fibra muscular, a cabeça da miosina vai ser capaz de ligar na actina, fazer uma flexão da cabeça da miosina, e a partir daí a gente tem a contração muscular. Então, é isso que a gente vai estudar com um pouco mais de detalhamento hoje, né? A organização da célula a gente viu na aula passada e a função dessas proteínas e dessas organelas citoplasmáticas também. Muito bem, vamos lá.
Como que ocorre a contração muscular, então? Existem aí duas teorias que explicam a contração muscular. A primeira teoria é do acoplamento, excitação, contração. Ou seja, o que é isso? Acoplamento significa que existe uma ligação, existe um link entre a excitação da fibra muscular e a contração muscular que acontece, né? Então, essa é a primeira teoria. E a segunda teoria é a teoria dos filamentos deslizantes, que explica por que o tamanho da fibra muscular diminui quando a gente tem contração muscular. Então, a teoria dos filamentos deslizantes explica isso. Pois bem, então vamos lá. Então, da mesma forma que a grande maioria das células, se não todas as células do corpo, a fibra muscular, ela tem potencial de membrana plasmática. Então, aqui embaixo eu trouxe esse quadrinho aqui só para vocês visualizarem qual é o potencial da membrana em algumas células do nosso corpo. Então, ó, as células vermelhas, né, as hemácias do sangue, têm potencial de membrana negativo, um pouco mais baixo. Neurônios, a gente já estudou lá na neurofisiologia, vocês já sabem, tem lá potencial de membrana em repouso, em torno de menos 70, menos 90 milivolts. Axônio de lula gigante, né? Por que que tá aqui isso? Porque esse tipo de neurônio, ele é muito utilizado na pesquisa de neurofisiologia, porque é uma célula muito grande e permite mais fácil manipulação da célula. Então, também tem potencial de repouso da membrana plasmática. Musculatura cardíaca de embrião de galinha. Claro que tem potencial de repouso, né? É uma célula que vai funcionar frente à excitação, a potenciais de ação. E a musculatura esquelética de mamíferos. Então, olha lá, também tem potencial de repouso. E esse potencial tem um valor aí de aproximadamente menos 90 milivolts. Bom, então o funcionamento da fibra muscular, a contração que essa célula executa, está relacionada com a alteração do potencial de membrana, mais especificamente com a despolarização. E como que ocorre a excitação ou potencial de ação na fibra muscular? Da mesma forma que no neurônio, a gente precisa que ocorram potenciais excitatórios sobre a fibra muscular para que ela dispare potenciais de ação. E de onde vêm esses potenciais excitatórios? Dos neurônios motores. Então, a gente já estudou isso aqui lá no primeiro bimestre, né? Então, a gente viu que lá no sistema nervoso central, a gente tem regiões encefálicas especificamente relacionadas com o controle motor e com a sensibilidade das partes externas do corpo. Bom, essa região aqui é chamada de córtex motor. A partir do córtex motor, sai um neurônio, que é chamado de neurônio motor superior, que vai transitar por dentro do sistema nervoso central, pela medula espinhal, até fazer sinapse com neurônios do sistema nervoso periférico, que são os neurônios motor inferior, que compõem os nervos que vão inervar a musculatura. Tá? Esse neurônio motor inferior, ele vai liberar sobre a musculatura um neurotransmissor. Então, a gente está falando aqui de qual tipo de sinapse? Sinapse química ou sinapse elétrica? Química. Química, né? Porque a gente tem a liberação ali de neurotransmissor, que é a acetilcolina. O mesmo neurotransmissor que a gente viu lá no sistema nervoso autonômico, principalmente sistema nervoso autonômico parasimpático, que utiliza a acetilcolina como neurotransmissor. Tá? Então, é essa mesma acetilcolina, que é neurotransmissor dos nervos,
que compõe dos neurônios motores inferiores, que compõem os nervos periféricos, sobre a fibra muscular. Então, essa região aqui de sinapse. Então, como que a fibra muscular é despolarizada? Então, a gente viu ali que ela tem um potencial de membrana, de repouso, de menos 90 milivolts. Tá, de menos 90 milivolts. Então, o que tem que acontecer para ocorrer a despolarização dessa célula? A excitação do neurônio motor inferior. Então, isso vocês já sabem, né? Quando o potencial de ação chega até o terminal axonal do neurônio motor inferior, vai ocorrer a abertura de canais de cálcio, voltagem independentes. O cálcio vai entrar para o meio intracelular a favor do seu gradiente de concentração. No meio intracelular, o cálcio ele é responsável por ativar algumas proteínas que estão em torno das vesículas sinápticas. Vesículas sinápticas essas que estão repletas do neurotransmissor acetilcolina. Uma vez que o cálcio ativa essas proteínas da membrana aqui das vesículas sinápticas, essas proteínas vão sofrer fusão com proteínas presentes na membrana plasmática do terminal axonal. Essa fusão faz com que essa membrana que recobre a vesícula citoplasmática sofra fusão com o sarcolema, né? Com o sarcolema, ó, com a membrana plasmática do neurônio, fazendo com que esses neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica. Lembrando, esse neurotransmissor é a acetilcolina. Uma vez que a acetilcolina está na fenda sináptica, ela vai poder seguir aqueles 4, né? 3 destinos, mas a gente tem 4 destinos aí dos neurotransmissores. Primeiro destino da acetilcolina, ligar no seu receptor. Segundo destino da acetilcolina, ser degradada por essa enzima aqui, ó, essas bolinhas azuis estão representando as enzimas presentes na fenda sináptica, que nesse caso é a acetilcolinesterase, que vocês já conhecem também. Muito bem. Terceiro destino do neurotransmissor é ele ser degradado aqui pelas enzimas e parte dele ser recapturado para o interior do neurônio para ocorrer uma espécie de reciclagem desse neurotransmissor. E o quarto e último destino do neurotransmissor é ele conseguir escapar desses processos de degradação e de recaptação e de ligação no receptor e acabar se difundindo para o meio extracelular. A quantidade de neurotransmissor que se difunde assim para o meio extracelular é muito pequena, mas ainda assim ocorre, então a gente tem que lembrar desse fator. Beleza. Uma vez que esse neurotransmissor se liga no receptor esse que está presente na membrana plasmática, agora sim, no sarcolema da fibra muscular, o receptor ele é uma proteína canal, né? Quando o neurotransmissor se liga no receptor, esse receptor vai se abrir e permitir o fluxo de íon através dele. Nesse caso, a ligação do neurotransmissor no receptor vai causar despolarização da fibra muscular. Se está causando despolarização, qual íon entra na célula? Sódio. Muito bem, sódio. Esses canais, eles são mais amplamente permeáveis ao sódio do que a outros íons. Mas existe aqui, como vocês podem ver na flechinha, nessas duas aqui, ó, existe um fluxo tanto de sódio quanto de potássio através desse canal. O sódio entrando na célula e o potássio saindo da célula, ambos a favor do seu gradiente de concentração. Bom, isso faz o quê? Despolarização do sarcolema.
E qual que é a função da acetilcolinesterase mesmo, aqui na... Degradar o neurotransmissor acetilcolina, Isso, por que que a gente tem que ter a degradação do neurotransmissor? para não ocorrer uma superexcitação do músculo, do órgão receptor. Exatamente. Para não ocorrer uma hiperestimulação no caso aqui, né, da fibra muscular. Perfeito, é isso mesmo, tá? Pro, Diga. a Nicole tá pedindo para entrar. Ops, peraí que eu vou aceitar ela aí. Pronto. Thank you. Uhum. Aí. Então, ó, então essa é a função do receptor e essa é a função dessa proteína, dessa enzima de degradação do neurotransmissor. Muito bem. Uma vez que a fibra muscular ela é despolarizada nessa região, essa despolarização, ela... Nossa, me afoguei. Essa despolarização, ela vai ser transmitida, né, ao longo da membrana plasmática, lembrando que isso que eu falo de transmitida é o quê? É o fluxo de sódio que está entrando para o interior da membrana plasmática da fibra muscular. Então, abriram os canais de sódio, o sódio entra na célula e ele vai se dispersando no meio intracelular. E como ele se dispersa, ele é uma molécula positiva, ele vai alterando o potencial da membrana que está adjacente ao receptor. E nessa membrana adjacente ao receptor, a gente tem outros tipos de proteínas canais, que são aquelas dependentes de voltagem. Então, quando a gente tem o sódio entrando na célula e se espalhando pelo meio intracelular, a gente tem a alteração do potencial de membrana e, com isso, a alteração da conformação das proteínas sensíveis à voltagem. Essas proteínas também são proteínas canais de sódio, que tem o mesmo jeitinho das proteínas canais de sódio, dependentes de voltagem, presentes no axônio dos neurônios. Elas têm um portão de ativação e inativação e um portão de abertura e fechamento do canal. Da mesmíssima forma que a gente tinha lá no axônio. Então, aqui a gente também tem um momento de um período de inativação dessas proteínas que vai impedir que um novo potencial de ação aconteça em sequências muito rápidas. É um mecanismo de proteção da ativação muscular. Bem, e aí vai. Uma vez que abre um canal de sódio sensível à voltagem, entra mais um monte de sódio nessa célula. E aí vai ocorrendo a abertura de canais de sódio dependentes de voltagem sequencialmente ao longo da membrana plasmática da fibra muscular. Essas proteínas estão espalhadas por toda a membrana, inclusive lá nos túbulos T. Tá? Só que aí, chegando lá no túbulo T, a gente tem aquelas outras proteínas de hidroperidina e rianodina. Já vamos chegar lá. Tudo bem até aqui, gente? É uma coisa que vocês já estavam acostumados, né? Então, a gente já estudou bastante isso quando a gente estava falando de neurônio. Então, assim, é só uma outra célula, que é a fibra muscular nesse momento, e que contém aí essas proteínas localizadas em porções, talvez um pouco diferentes da membrana plasmática, mas que respondem da mesma forma aos estímulos, tá? Essa região aqui, ó, da membrana plasmática, da fibra muscular, que contém as proteínas receptoras da acetilcolina, essa região é chamada de placa motora. Só porque a composição da membrana plasmática nessa região é diferente da composição da membrana plasmática em outras partes da fibra muscular. Então, essa região de neurotransmissão e excitação da fibra muscular, essa região aqui é chamada de placa motora.
A sinapse que ocorre entre o neurônio motor inferior e a fibra muscular, ela também recebe um nome diferente. É chamada de junção neuromuscular. É a sinapse entre neurônio motor inferior e fibra muscular. Só nomes diferentes para coisas que já conhecemos. Então, vamos adiante. Aí, como ocorre a contração muscular? Vocês também já estão aí careca de saber, porque eu já falei bastante isso. Mas a repetição ajuda a gente a sedimentar o conhecimento. Então, vamos lá. Uma vez o neurotransmissor ligado no receptor, o sódio vai entrar na célula. O sódio entrando na célula vai causar despolarização da membrana plasmática, sequencialmente, gerando na membrana plasmática um potencial de ação. Esse potencial de ação, chegando até o interior do túbulo T, ou nessas regiões do túbulo T, onde existe a proteína de hidropiridina, o potencial de ação vai causar alteração da conformação da dihidropiridina, mecanicamente ligada à rianodina. Logo, ocorre a alteração da conformação da dihidropiridina também. Dihidropiridina que está ligada ao retículo sarcoplasmático, dentro do qual tem cálcio. Uma vez que ocorre essa modificação, o cálcio se libera para o citoplasma da célula. Uma vez no citoplasma da célula, o cálcio vai se ligar no filamento fino, mais especificamente numa proteína chamada troponina. Aí vai ocorrer toda aquela mudança de conformação de troponina, de tropomiosina, expondo o sítio de ligação da actina para a miosina. Tá? Tudo isso que eu falei para vocês está descrito aqui, ó, nessas orientações aqui da figura. Então, quando vocês forem estudar, leiam aqui, ó, ponto 1. Ponto 1 está aqui. O que está acontecendo no ponto 1? Neurônio motor somático libera acetilcolina na junção neuromuscular. E aí vai, tá tudo descrito como que ocorre esse mecanismo. Esse mecanismo aqui, gente, é o que é chamado de teoria da excitação-contração. A excitação da fibra muscular, né, que acontece aqui a partir da ligação com o neurotransmissor, e a conclusão dessa teoria, né, desse mecanismo, com a contração muscular. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Então, a contração muscular, ela é dependente de ATP e dependente de cálcio, mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, quando a gente falar da teoria dos filamentos deslizantes. Mas vamos lá. Por que que é dependente de cálcio? Vocês já sabem. Porque o cálcio vai se ligar na troponina, liberando o sítio de ligação da actina para a miosina. Por que que é dependente de ATP? Vocês também já sabem. Porque o ATP ele precisa se ligar na cabeça da miosina para que a cabeça da miosina consiga, ao quebrar o ATP, a liberação da energia dessa quebra molecular faz com que a cabeça da miosina mude de conformação e faça flexão. E com isso, observem aqui a figura. Se a cabeça da miosina vai flexionar para esse sentido, as proteínas do sarcômero, o filamento fino do sarcômero vai se movimentar da posição inicial, original, mais para frente, porque esse filamento fino está sendo tracionado nesse sentido, está sendo puxado para cá. Tá? Então é isso. Dúvidas aqui, gente? Ficou claro? E como que chama mesmo, professor, essa tração ao nome da teoria? Essa teoria aqui, que a gente tá... Esse mecanismo aqui é o chamado da teoria da excitação-contração. Ah, tá, joia. Obrigado. Tá? Uhum. Depois a gente vai ver aqui a teoria dos filamentos deslizantes, mas já vamos. Já vamos falar sobre ele. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então, tá bom. Vamos adiante. Ó, aqui é só um esquema, né, mostrando como que funcionam as proteínas de hidropiridina e rianodina.
Então, a gente já... Acho que nessa figura aqui dá para visualizar bem, né? Tá bem boa, bem explicativa. Mas essa figura aqui mostra isso também. Então, ó, a dihidropiridina é essa proteína que está associada com a membrana plasmática no túbulo T. Ela é sensível à voltagem. Então, quando a membrana está polarizada, ou seja, negativa no meio intracelular e positiva no meio extracelular, a proteína está em uma conformação tal que mantém o retículo sarcoplasmático fechado. Porém, quando o potencial de ação chega nessa região, muda a conformação da dihidropiridina, que por estar mecanicamente ligada à rianodina, vai causar a mudança da conformação da rianodina, que está presente lá no retículo sarcoplasmático, no meio intracelular, ligada à membrana do retículo sarcoplasmático. Uma vez que ela se modifica a sua conformação, o cálcio vai ter espaço para sair do retículo sarcoplasmático para o meio intracelular, para o citoplasma da célula. Por que que o cálcio sai de dentro do retículo sarcoplasmático para o citoplasma? Devido ao gradiente de concentração, porque dentro do retículo sarcoplasmático a concentração é muito maior do que no citoplasma. E aí, o cálcio vai executar sua função lá sobre a troponina. Muito bem. Aí a gente entra nessa segunda teoria que explica a contração muscular, que é a teoria dos filamentos deslizantes e o ciclo das pontes cruzadas. O que é isso, né? Então, ó, é uma sequência de eventos que vão causar o deslizamento dos filamentos, resultando na contração, tá? Então, vocês já sabem como isso acontece. A gente tem liberado o sítio de ligação da actina para a miosina, a actina vai se ligar na miosina. Ligou na miosina, vai ter a clivagem do ATP, a quebra do ATP, que vai liberar energia para que ocorra a flexão da cabeça da miosina. Observem a posição aqui. Ela estava assim, ela vai flexionar. No que ela flexiona, observem que a linha Z que delimita aqui o sarcômero, ela mudou de posição, né? Por quê? Uma vez que a cabeça da miosina contrai, ela vai puxar o filamento fino nesse sentido aqui. Puxando, então, a linha Z. Que aí estão ligadas aqui, né, quimicamente. Aí o que acontece? Uma vez que a cabeça da miosina flexionou, é necessário um novo ATP se ligar na cabeça da miosina para causar o desacoplamento da miosina da actina. Além de desacoplar a miosina, a cabeça da miosina da actina, o ATP também faz com que a miosina volte ao seu estado relaxado. E a partir desse ponto, ela está pronta, a miosina, para se ligar numa nova actina e fazer esse mecanismo acontecer novamente. Então, olha lá, o que vai acontecer? Vai desligar daqui, na presença de ATP, a cabeça da miosina vai desligar da actina e vai voltar ao seu estado de conformação relaxado. A partir desse ponto também, ela tem a capacidade de se ligar numa nova actina. Vejam que é uma actina que está ao lado daquela que foi anteriormente tracionada. Então, vai se ligar numa outra actina e vai fazer o mesmo mecanismo. Puxando, então, esses filamentos finos cada vez mais próximos uns dos outros. Aí, quando a gente olha essa imagem aqui, a gente tem uma sensação errada de que a gente tem lá 1, 2, 10 cabeças de miosina se ligando nesses filamentos finos e fazendo a contração do sarcômero. Mas a verdade, gente, é que esse movimento aqui de ligação, contração das cabeças de miosina é muito semelhante, eu acho muito, para mim fica bem fácil de ver, de visualizar,
Comparando com uma centopeia. Vocês já viram já viram uma centopeia? Quem aqui nunca viu uma centopeia na vida de frente, assim, ó? Hello? Pode responder. Ninguém viu uma centopeia na Eu vida nunca ainda? vi, não, professor. Já vi em Vi vídeo, mesmo, já. pelo menos. Nunca pessoalmente. Vocês estão precisando ir mais para o mato, tá? Vamos para o mato. Já vi. Já viu? Eu adorava brincar com elas quando era criança. Ah, que bom, isso. Agora eu fico mais feliz. Mas a venenosa esse bicho, ó. Ai, diz que é. Alguns deles diz que é. Mas Eu nunca morri, não. Tô aqui Aí, até ó. hoje. Então tá. Centopeia não é venenosa não, Rafa. É lacraia que é. Ah, isso, eu tô confundindo tudo. lacraia, Desculpa. verdade. Perdão, Nossa, a perdão. lacraia é feia. Desculpa minha ignorância. O que você falou, Rafa? Desculpa pela minha ignorância. Ah, é verdade, a lacraia. Mas a lacraia nem dá vontade de tocar nela, né? Porque ela é assustadora, assim. Ela é bem assustadora. A centopeia parece uma minhoca com milhares de pernas, assim. É bonitinho. Bom, então, a centopeia, o que acontece? Se vocês observaram já o movimento das patinhas da centopeia, né? Ela vai encostando no chão e enquanto as outras vão... É um movimento de onda, né? Ondulatório, assim. É mais ou menos a mesma coisa que acontece nas cabeças da miosina. Então, vocês podem imaginar cada pezinho da centopeia como sendo as cabeças da miosina. Toda vez que a perninha da centopeia encosta no chão, é como se fosse uma miosina se ligando com a actina. E aí, assim, o filamento espesso, ele é uma centopeia, entendeu? Ele vai se ligando nas actinas que estão no filamento fino em cima e abaixo, né? Enfim, em todas as dimensões em torno do filamento espesso, a gente vai ter filamentos finos. Então, esses pezinhos da centopeia, as cabeças de miosina, vão se ligando na actina, ligando e desligando. E com isso vão fazendo a contração do sarcômero, tá? Essas ilustrações aqui de livro, elas são didáticas, né, para a gente entender o que está acontecendo. Mas a realidade é mais ou menos, né, essa daqui. Aqui a gente também tem poucas cabeças de miosina, mas mostra como ocorre a teoria dos filamentos deslizantes. Então, olha lá. Movimentou, fez flexão a cabeça da miosina. É necessário um novo ATP para ela desacoplar da actina. Aí ela volta para sua conformação e se liga em outra actina, queimando o ATP, fazendo a contração. E isso acontece sucessivamente, vai acontecendo enquanto a gente está fazendo força e contração da musculatura, tá? A gente já vai entrar em mais detalhes de geração de força e coisas assim. Aí tem uma coisa que se chama rigor mortis. O que é o rigor mortis? Eu trago essa doença aqui, né, essa alteração da fisiologia muscular, porque ela está relacionada com essa teoria dos filamentos deslizantes. Então, o que acontece? Após a morte do animal, é normal que passe por um período de rigidez muscular. Então, o músculo fica rígido e após esse período de rigidez, a musculatura vai relaxar. Por que acontece essa rigidez muscular? Porque quando o animal vai a óbito, o fluxo sanguíneo para, o oxigênio não é mais distribuído para as células, então a produção de ATP no meio intracelular fica prejudicada. Inicialmente, essas células vão utilizar do metabolismo anaeróbico, né? Aquele metabolismo que vai gerar a produção de ácido lático para produzir ATP. E vai consumindo o glicogênio que está estocado no meio intracelular. Beleza. Acabou a produção de ATP, o que vai acontecer? Ocorre inicialmente um desequilíbrio das proteínas da membrana plasmática. Na ausência de ATP, vocês lembram lá de patologia geral, né? Na ausência de ATP,
essas proteínas que fazem a regulação do fluxo de íons entre meio intra e extracelular param de funcionar. Aí ocorre acúmulo de sódio no meio intracelular, fazendo com que a membrana plasmática despolarize, e aí a gente vai ter a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o meio intracelular. O cálcio vai mudar a conformação do filamento fino, permitindo o acoplamento da miosina. A miosina acoplou, enquanto tiver ATP disponível, a cabeça da miosina vai fazer flexão. Tem ATP disponível, o ATP vai se ligar e vai relaxar e vai se ligar num outro ponto. E vai fazer movimento dessa musculatura. Então, vocês já devem ter visto vídeos aí aterrorizantes na internet que mostra pessoas se movimentando no caixão, coisas do tipo. Contrações musculares involuntárias que acontecem após a morte. Não é comum, mas pode acontecer. Por que acontece? Por esse mecanismo. Então, está ocorrendo ali um desequilíbrio da função da membrana plasmática que vai levar ao aumento de cálcio no meio intracelular, induzindo, então, essas alterações dos filamentos fino e espesso, levando à contração muscular, tá? Então, é isso que leva a essas contrações musculares após a morte. Mas aí, o que tem a ver a rigidez muscular? Então, uma vez que a célula está produzindo ATP, o músculo pode se manter relaxado, porque é necessário ATP para que a miosina desacople da actina. Uma vez que acabou o ATP, o que vai acontecer? A cabeça da miosina vai se ligar com a actina e vai permanecer assim. E aí, o músculo vai ficar rígido, porque o sarcômero está ligado, filamentos finos com espessos, então a musculatura fica rígida. Quando que esse mecanismo termina? Quando ocorre a degradação das proteínas do meio intracelular pela ativação das proteases intracelulares. Daí já entra no processo de necrose de fato, né? Então, uma vez que o processo de necrose está ativado, essas proteínas vão ser degradadas e aí a gente tem o desacoplamento e o relaxamento muscular. Então, esse período, esse mecanismo, ele também está relacionado lá com a medicina forense, com as investigações criminais, que permitem ao investigador dizer há quanto tempo esse cadáver está morto, né? Esse é um dos fatores que pode ser utilizado para dar aí o tempo, né, de morte daquele corpo ou daquele animal também, tá? Porque no início da morte, né, um período após a morte vai ficar rígido e mais um período adiante vai ficar flácida essa musculatura. Então, se vocês tiverem a oportunidade de visitar lá o IML, vocês vão ver lá dentro, tem uma plaquinha onde está descrito certinho o que acontece com o corpo do indivíduo após tempos lá definidos após a morte. Então, um dos fatores que permite a gente verificar o tempo de morte daquele corpo é essa teoria aqui. Tá? Beleza. Aí, assim, para falar de contração muscular, a gente já falou. Agora eu vou falar para vocês um pouco a respeito da geração de força. Força na contração. Então, como o músculo gera forças de diferentes intensidades? Então, a gente tem músculos com diferentes tamanhos. Um músculo maior tem maior número de fibras musculares. Logo, se essas fibras musculares são excitadas na sua completude, né? Se todas as fibras musculares são estimuladas ao mesmo tempo, o músculo que tem maior quantidade de fibra muscular gera maior quantidade de força. Tranquilo, isso é bem lógico da gente pensar. Mas a gente tem uma coisa nos músculos que são as placas, as unidades motoras. O que é unidade motora? Unidade motora é
o número de fibras musculares que são inervadas por um neurônio motor inferior. De novo, o número de fibras musculares que são inervadas pelo neurônio motor inferior. Isso se chama unidade motora. Ah, professora, então existem neurônios que fazem sinapses com maior número de fibras musculares do que outros? Isso, exatamente isso. Então, tem neurônio motor inferior que vai fazer sinapse com 50.000 fibras musculares e tem neurônio motor que vai fazer sinapse com 1.000 fibras musculares, tá? Então, existe aí uma variação do tamanho da unidade motora. E é isso que vai permitir, isso é um dos fatores que vai permitir a gente regular a força que a gente faz quando a gente vai movimentar alguma coisa. Então, parem aí para pensar, quando vocês pegam, sei lá, o lápis de vocês estão fazendo uma determinada força. Agora, vai lá pegar o sofá e vai mudar o sofá de lugar. É outra força que você está fazendo. Mas são os mesmos músculos. Então, como é possível isso? Como é possível a gente gerar forças diferentes ativando os mesmos músculos? É possível porque o número de unidades motoras que são ativadas quando você faz contração muscular mais intensa é maior. E isso permite, então, a contração de um número maior de fibras musculares, levando a uma tração mais intensa. Tá? Isso é bem legal. Ah, professor, então você está me dizendo que durante a contração muscular existem fibras musculares que não estão se contraindo. Isso, exatamente isso, tá? Quando a gente faz contração, a gente tem a sensação de que nossa, meu músculo inteirinho está se contraindo ali, mas na verdade não. Algumas fibras musculares estão sim sendo ativadas para você poder fazer aquele movimento. Mas se você aumentar a carga do movimento, vai ser ativado um número maior de fibras musculares. E é por isso que fazer musculação ajuda na perda de peso. Por quê? Porque você está fazendo ativação de um número maior de fibras musculares. Isso faz com que naquela contração a queima de ATP seja maior do que você fazer contração muscular com um peso mais leve ou com lápis, tá? Então, a queima calórica é maior na musculação devido a essa ativação de um número maior de fibras musculares relacionado com um número maior de unidades motoras ativadas. Deu para entender, gente? Sim. Então, em cada músculo, a gente vai ter várias unidades motoras. O recrutamento das fibras musculares aumenta a força de contração. Aí a gente também tem uma diferença aqui, isso aqui é uma diferença entre músculos que são precisos e músculos que são menos precisos. Por exemplo, músculos das nossas mãos, né? Os músculos das nossas mãos, eles fazem coisas absurdas, né? Se vocês forem pensar em grandes guitarristas, grande pessoal da música, né? Que usa as mãos com uma habilidade incrível. Pintores, escaladores, cirurgiões, e assim sucessivamente, né? Pessoas que têm habilidades manuais bastante desenvolvidas, e até mesmo a gente. A gente precisa que os músculos das mãos sejam muito precisos para a gente conseguir executar essas manobras manuais com eficiência, com sucesso, né? Como que a gente consegue ter movimentos tão delicados com as mãos e tão precisos? Porque o tamanho da unidade motora em regiões que têm movimentos precisos, o tamanho da unidade motora é menor. Ou seja, o número de fibras musculares que é inervado, né, o número que é inervado por um neurônio motor é menor
do que quando a gente compara com um músculo que faz movimentos mais grosseiros. Por exemplo, músculos da perna, quando a gente está caminhando. Quando a gente está caminhando, os nossos pés, sim, os nossos pés, eles têm, os músculos dos pés, eles têm unidades motoras menores, mas músculo da panturrilha, da coxa, tem unidades motoras grandes. Por quê? Porque é um movimento que não requer muita precisão, né? Assim, a grosso modo, comparativamente com mão e pé. Com boca, com lábio, com língua, bochechas, pálpebra, né? Então, essas são regiões onde a gente tem movimentos mais precisos, então a unidade motora é menor, porque permite que pequenos ajustes do movimento sejam realizados pela ativação desses pequenos grupos de neurônios. E aí a gente consegue ter precisão de movimento nessas regiões, tá? Então a gente tem essa diferenciação aí de unidades motoras também em relação a músculos e regiões do corpo mais precisas em relação a regiões menos precisas. Nos animais, né, a gente tem a expressão facial dos animais. A gente tem ali, então, unidades motoras menores fazendo a regulação desses músculos, tá? E a manutenção de contrações prolongadas? Como que eu consigo manter a postura, no caso não tem postura, mas enfim, como que a gente consegue manter a postura alinhada, e isso é decorrente da contração muscular, principalmente de músculos paravertebrais e de músculos abdominais. Como eu consigo manter essa contração prolongada se quando eu vou lá na academia eu tenho que ficar segurando um pezinho ali com os braços estendidos, um pezinho de 2 quilos, assim, com o braço estendido, eu fico 10 segundos e tô morrendo. Como que acontece essa contração muscular prolongada? Porque eu não sinto dor abdominal, ou, teoricamente, não é para sentir, né? Dor nas costas, quando eu fico, sei lá, 1, 2 horas de pé. Não sinto. Agora, se eu ficar 1 ou 2 horas com o pezinho levantado assim, eu vou sentir muita dor. Por quê? Porque a gente tem também uma distribuição diferenciada de unidades motoras para músculos que são músculos antigravitacionais, que são esses músculos que auxiliam a gente a manter a postura. Mesma coisa nos animais. Então, o que acontece? Nesses músculos antigravitacionais, a gente tem unidades motoras que se revezam para manter a contração muscular. Então, em um momento eu tenho algumas unidades motoras ativadas, no outro momento, antes desse músculo entrar em fadiga, que é o que vai levar a gente a sentir aquela dorzinha da contração muscular, então, antes do músculo entrar em fadiga, ocorre uma mudança da unidade motora ativada, que ainda assim é capaz de manter a postura e permite o relaxamento da unidade motora anterior que estava ativada, tá? Então, a gente vai tendo aí uma mudança dessas unidades motoras para poder fazer a manutenção desses músculos antigravitacionais. Então, ó, enquanto uma unidade motora relaxa, a outra é recrutada, de forma que nenhuma entre em fadiga. Então, por que não conseguimos segurar um objeto pesado por longo período? Porque quando a gente está segurando um objeto, a gente precisa que uma grande quantidade de, dependendo do peso, mas uma grande quantidade de unidades motoras são ativadas. E aí, a gente não tem esse fenômeno de mudança da unidade motora ativada. E por isso o músculo entra em fadiga. Por isso a gente sente aquela dorzinha gostosa, né? Do crescimento muscular. Tranquilo, gente? Tudo bem até aqui? Tá. Por enquanto. Então, tá bom. A gente tem também, lá dentro dos nossos músculos, o que são chamados de fibras de contração rápida e fibras de contração lenta, tá? Fibras de contração rápida são aquelas fibras que respondem rapidamente ao estímulo
do potencial de ação. E as fibras de contração lenta são fibras que vão responder um pouco mais vagarosamente à contração muscular. Mas a gente tem uma diferença metabólica muito importante entre essas células. A fibra muscular de contração lenta, ela trabalha principalmente em metabolismo oxidativo e aeróbico. Ou seja, ela produz grande quantidade de ATP. Esse ATP fica disponível para a actina e miosina fazerem as contrações. Enquanto eu tenho ATP disponível, a fadiga muscular não é percebida. O que acontece com as fibras de contração lenta? Elas têm principalmente seu metabolismo de forma anaeróbica, ou seja, produz grande quantidade de ácido lático. Então, elas respondem rapidamente, porque o metabolismo de degradação da glicose também é um metabolismo bastante rápido, que é a produção de ácido lático. Ele é mais curto, é uma via metabólica mais curta. Só que a quantidade de ATP produzida através dessa via metabólica é bem menor quando comparado com a via aeróbica. Então, o que acontece? Essas fibras de contração rápida, elas respondem rapidamente, mas elas também entram em fadiga rapidamente. Enquanto que as fibras de contração lenta, elas demoram um pouco mais para reagir, mas elas produzem grande quantidade de ATP e a fadiga muscular é mais lenta, bem mais lenta, quando comparada com as fibras de contração rápida. Nos animais, existe uma mistura, como vocês podem ver nessa figura aqui embaixo, ó, do lado esquerdo. Nos animais existe uma mistura entre fibras de contração rápida e fibras de contração lenta. Tá? As fibras de contração rápida, elas são essas fibras que têm a coloração mais escura aqui nessa imagem. Por quê? Porque tem maior quantidade de mioglobina aqui dentro, então a fibra acaba adquirindo coloração mais escura. Mioglobina tem grupo M, férrico, né, que dá a coloração escura a esse pigmento. Enquanto que as fibras de contração lenta, elas têm essa coloração mais esbranquiçadas, porque elas têm menor quantidade de mioglobina, porque a via metabólica delas é anaeróbica, tá? Então, a gente tem aí essa diferença nos tipos de fibras musculares que são encontradas nos animais. De acordo com se é um animal esportista, se é um cavalo que a gente está falando, se é um cachorro de corrida, um cachorro de, sei lá, de caça, etc. De acordo com o tipo de treinamento que você dá para esse indivíduo, ele desenvolve maior quantidade de fibras rápidas ou de fibras lentas. Pensando no ser humano é mais fácil. Então, se a gente for comparar, por exemplo, um halterofilista com um corredor de maratona, a composição das fibras musculares desses dois indivíduos é completamente diferente. O halterofilista, aqueles caras que levantam peso, né, fica lá paradinho na posição, e daí, durante um tempo, e daí já descarta, né, já descarrega aquele peso ali, já abaixa o peso. Ele tem uma maior quantidade de fibras de contração rápida, porque ele precisa de uma explosão muscular para levantar aquele peso e manter aquele peso durante um curto período de tempo, e aí depois ele já vai terminar a sua atividade física. Então, ele tem grande quantidade de fibras que respondem rapidamente à contração muscular e que não precisam ter uma resistência muscular muito grande, porque o período de atividade é curto. Já os corredores de maratona, os nadadores, as pessoas que participam de atividades extensas, têm maior quantidade de fibras de contração lenta, que é justamente para permitir o aumento da resistência muscular, para que esse indivíduo consiga manter a atividade por um período mais prolongado de tempo. Tá? Então, a gente tem na musculatura dos indivíduos essa diferença de composição entre fibras de contração rápida e fibras de contração lenta. Aqui eu estou trazendo só um exemplo.
esse gráfico ele está mostrando a concentração de mioglobina na musculatura de diferentes espécies. E o que tem a ver a concentração de mioglobina? A mioglobina, retomando lá, é aquela proteína que mantém dentro da fibra muscular estocado o oxigênio. Quanto maior a concentração de mioglobina na fibra muscular do animal, teoricamente, maior é o nível de atividade física que esse animal desempenha. Então, por exemplo, os cavalos têm uma alta concentração de mioglobina dentro da fibra muscular. Em comparação aqui com coelhos, tem uma menor quantidade de mioglobina. Essa concentração diferenciada de mioglobina na fibra muscular não só está relacionada com a capacidade metabólica dessa musculatura e o tipo de atividade que o indivíduo, né, que esses animais realizam, mas também está relacionado com a coloração da musculatura. Se vocês observarem carne de coelho, ela tem uma coloração mais clara do que a carne de cavalo. A carne de cavalo é bem vermelha, bem escura, chega a ser roxa, né, de tão vermelha que ela é. E isso está relacionado com a concentração de mioglobina. Se vocês forem pensar em cavalos, cavalos livres a campo, vamos pensar num cavalo selvagem aí. Os cavalos, eles correm longas distâncias ao longo do tempo, né? Então, é um animal que é comparado com um maratonista, por exemplo. Enquanto que um coelho vocês vão falar, não, mas espera, o coelho corre um espaço, mas o coelho, ele dá um tiro, é como se fosse um tiro de 100 metros, tiro de 200 metros. Ele faz esse tiro, pronto, parou, respirou, recuperou e bora para outro, né? Então, o coelho, ele seria ali semelhante ao halterofilista, que faz uma atividade física e logo acabou a atividade física que ele tinha que executar. Então, a gente tem diferença no tipo de musculatura, no tipo de fibra muscular que compõe o músculo desses animais. Tudo bem? Até aqui? Sim. Então, tá bom. Aí, aqui, gente, eu trouxe essa doença aqui, só para explicar para vocês uma coisa que nós adoramos fazer. Nunca fiz ainda, mas tenho vontade de fazer, que é a aplicação de Botox. Já ouviram falar do tal do Botox? Já, né? Sim. O Botox, o que é? É toxina botulínica. Toxina essa que é derivada de uma bactéria chamada, meu Deus, Clostridium. Clostridium botulínico. Isso mesmo. Clostridium botulinum, né? É o nome dele científico, nome dessa bactéria. Então, essa bactéria, ela pode causar doença nos animais, né? Ela está presente no meio ambiente, normalmente em carcaças de animais, em matéria orgânica em decomposição, tá? Por que ela está presente nesses ambientes de carcaça, de matéria orgânica em decomposição? Porque nessas regiões existe uma redução da tensão de oxigênio, redução na concentração de oxigênio. Por que isso é importante para essa bactéria? Porque ela é anaeróbica. Essa bactéria está presente no ambiente, aí no chão da casa de vocês, está presente em tudo quanto é lugar, na terra, está presente nas gramas, nas árvores, está por aí. Só que ela precisa encontrar um ambiente anaeróbico para ela se desenvolver. Uma vez que ela encontra esse ambiente anaeróbico, ela vai se desenvolver e quando essa bactéria morre, ela libera no meio extracelular a toxina botulínica, tá? Essa toxina, animais que estão contaminados, intoxicados com a toxina botulínica, eles desenvolvem paralisia flácida da musculatura. Ou seja, não tem contração muscular. Ele vai parando. Essa flacidez muscular, ela tem origem normalmente nos membros pélvicos, e aí ela vai causando paralisia ascendente da musculatura. Então, membros pélvicos, a cavidade abdominal, músculos torácicos, músculos da respiração, músculo cardíaco, membros, esôfago, músculos da face, enfim.
uma paralisia ascendente. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é o mecanismo de ação dessa toxina. Como que ela causa isso? Ela inibe a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Como? Então, como que nem eu falei para vocês, a gente precisa do cálcio aqui para o cálcio ativar proteínas presentes na membrana plasmática das vesículas citoplasmáticas, para que essas proteínas reajam com proteínas da membrana do neurônio, para então ocorrer a fusão da vesícula citoplasmática e a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. O que a toxina botulínica faz? Ela impede a ligação das proteínas da vesícula citoplasmática com as proteínas da membrana plasmática, impedindo então a liberação do neurotransmissor. Se não libera neurotransmissor, não tem contração muscular. Interessante, quando essa toxina é aplicada em doses bem baixas, né, na musculatura, né, da gente, para evitar a formação de rugas. Agora, um problema quando ela é ingerida em grande quantidade. E grande quantidade nem é tão grande assim, já vou explicar para vocês. E aí ela vai causar, então, essa doença nos animais, que é chamada de botulismo. Tá? O botulismo. Acomete bastante aí bovinos criados soltos a campo, né? Então, em manejo extensivo, porque normalmente esses animais, normalmente não, eventualmente, esses animais não vão receber suplementação alimentar, e aí eles caem em deficiências minerais. E aonde que tem mineral em abundância? Nos ossos dos outros animais encontrados pelo pasto. E aí os bovinos vão lá e comem esses ossos, mastigam para tentar tirar dali o material, os minerais que ele precisa. E numa dessas, ele vai ingerir também uma quantidade de Clostridium botulinum, dessas bactérias. Essas bactérias se desenvolvem no trato gastrointestinal, lá no intestino, e morrendo lá vão liberar essa toxina que vai causar doença no animal. Ou então, ao ingerir esse material em decomposição, o material em decomposição tem toxina botulínica, porque várias Clostridium botulinum morreram ali. Esse animal vai lá, ingere essa toxina, que é resistente no ambiente, se contamina e vai apresentar o botulismo, que é essa paralisia flácida da musculatura, que leva a uma paralisia do sistema respiratório e cardíaco. E aí o animal morre por parada cardiovascular. Essa toxina é extremamente tóxica, tá? A toxina botulínica. Tem aí estimativas de que em torno de 40 gramas dessa proteína, dessa toxina purificada, seria suficiente para matar a população mundial inteirinha. 40 gramas dessa toxina. Tanto é que existem diversos estudos e orientações médicas, já protocolos estabelecidos, para o caso de algum maluco, algum terrorista, utilizar a toxina botulínica como um ato terrorista, né? Então, se pega essa toxina, coloca na caixa d'água de algum lugar, pronto, você vai matar muita gente com isso, tá? Muitas pessoas vão morrer, porque basta pequenas doses dessa toxina para que os efeitos de paralisia muscular aconteçam. Então, aquele botox que o pessoal aplica, né, tem uma concentração muito baixa dessa toxina, muito baixa, só para fazer o relaxamento daquela musculatura localmente, tá? Então, é isso, trouxe aqui, né, uma doença que acomete o sistema muscular. Aqui tem um estudo dirigido, né? Lá no fórum tem mais uma doença que acomete o sistema muscular, tá? Então, vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais aí o conhecimento de vocês a respeito da fisiologia muscular. Dúvidas, people?